Vamos continuar então o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Como eu disse, irmãos, antes da gente ler a palavra do Senhor, só queria fazer uma conexão com as mensagens anteriores. Como eu disse, né, acho que até uns domingos passados, né, para os irmãos trazerem a palavra, né, escrita, não por legalismo ou por qualquer outra coisa, porque é superior, não é isso. Eu acho que é superior no sentido de prestar atenção, da gente conseguir olhar. Eu, pelo menos, eu sou bem lúdico, assim, eu gosto de marcar, tem gente que até marca data, né? Marca data, assim, eu meditei nesse texto, tal dia, tal horário e tal. Acho interessante, então eu faço essa recomendação, então, à nossa igreja, para que a gente possa ter no momento mesmo, porque eu quero que os irmãos possam ter aberto aqui e olhar, anotar, prestar atenção sem ter nada que possa atrapalhar, né, a nossa mente, ainda mais em tempos onde a gente sempre está com o celular, né, então quem sabe no momento do sermão a gente faz um detox, assim. Irmãos, a palavra do Senhor vai apontar para nós, Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, e Jesus aqui ele começa a falar então sobre a lei. E ele começa então a dar a visão do próprio Senhor, ou seja, dele mesmo, a todos aqueles discípulos. Só que antes da gente ouvir, né, lermos o que está escrito aqui, eu acho interessante o que Deus tem conduzido a gente na nossa caminhada, desde o sermão retrasado, na verdade, ou do último sermão que nós meditamos no Sermão do Monte. O último sermão foi Mateus 5, versículo 17 ao 20. E do versículo 17 ao 20, nós aprendemos que Jesus ele não veio destruir a lei. Jesus ele veio cumprir, e ele veio cumprir porque eu não consigo cumprir a lei. Então Jesus ele não veio revogar, a lei continua plena, a lei é a palavra de Deus, a lei é para, na verdade, mostrar a vergonha nossa, que nós não conseguimos estar próximos do Senhor, nós não conseguimos estar pela lei juntos com o Senhor, precisa alguém perfeito. Jesus veio para cumprir e ele não veio para revogar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, todos os textos, e não é à toa que Paulo vai falar isso, 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada pelo Senhor, tudo. Toda a palavra do Senhor. Algumas bíblias, não sei se você tem essa, e se você tiver, não tem problema, tá bom? Não está em pecado. Mas eu acho interessante, né, e até estranho falar que Bíblia em pecado, né? Mas eu só estou falando assim, irmãos, porque algumas Bíblias que no Novo Testamento, elas estão marcadas as palavras de Jesus em vermelho. E aí, assim, dá a entender que parece que eles destacam porque é um pouco melhor, né? Um pouco mais, tem que destacar, é a palavra de Jesus, né? Só que, irmãos, o próprio Jesus fala que a palavra dele é a mesma em Provérbios. A palavra dele é a palavra em Gênesis. A palavra de Jesus aqui que ele está falando não é superior a Eclesiastes. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. Então, assim, eu acho meio estranho, né? Alguns colocarem, assim, destacarem, mas algumas Bíblias, né? É claro que não tem problema nenhum você destacar. Mas eu acho isso interessante. Então, a gente meditou nisso, irmãos, que o Senhor não veio revogar. Então, não existe agora só graça e não existe lei. Não, existe os dois. A lei do Senhor, que mostra a necessidade que eu preciso de Cristo Jesus. Se a lei tivesse sido extinta, nossa, estaríamos, sei lá, praticamente no inferno. Então, não teria salvação. Não teria o que realmente mostrar o porquê iremos, então, para o inferno. Né? É claro, aquele que não estiver com Cristo Jesus. Depois disso, irmãos, a gente viu aqui que a palavra do Senhor ela trabalha também sobre famílias que o Senhor chama de volta a Betel.
que é Gênesis 35, do versículo 1 a 15. E nós vemos o Senhor chamando a família de Jacó. Ou seja, o Senhor fala, você não é mais Jacó. Eu agora te darei um novo nome. Então a gente vê aqui, irmãos, que nós aprendemos que Deus ele coloca não que as famílias precisam ser perfeitas, mas que as famílias precisam reorganizar a vida delas em torno do Senhor, buscar o Senhor, estar com o Senhor, buscar a presença de Deus. A nossa família precisa estar no altar do Senhor, para que possa realmente surtir alguma diferença na nossa vida. A presença do Senhor é importante. E no domingo passado, nós vimos em João 15, versículo 1 a 11, e aprendemos que a vida cristã ela não acontece distante da videira verdadeira. Aprendemos que a nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Aprendemos que o fruto não é esforço humano, o fruto é consequência porque eu estou ligado à videira verdadeira, ao Senhor. Então, tudo isso, irmãos, às vezes você pode até pensar, poxa, tá, toda essa introdução, mas o que tem a ver com o texto de hoje, né, que nós leremos? Tudo, irmãos, tudo. Porque uma família e a nossa vida precisa ser governada pela palavra. Uma família precisa estar debaixo do Senhor. E nós precisamos viver ligados, enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E agora Jesus, ele vem e faz algo que, pelo menos eu não gosto. O meu coração humano não gosta. O meu coração como pecador não gosta. Jesus agora, ele confronta o meu coração. Jesus confronta o coração humano. Ele fez toda aquela beleza, né, de bem-aventurados que nós meditamos, falando sobre o sal, sobre a luz. E aí ele começa mostrando, olha, bem, vocês entenderam o resumo do que eu expliquei para vocês? Ah, não entendi muito bem não. Então tá bom, eu vou dizer para vocês que eu não vim falar uma outra palavra. Eu sou a palavra. Então eu vou anunciar para vocês o que de fato o Senhor quer. Porque aqui a gente está vendo que ele está ensinando num monte a lei do Senhor. E isso para um judeu remete a Moisés. Bem, eles idolatravam quase Moisés porque Moisés havia dado a lei para eles. Mas na verdade não foi Moisés, foi o próprio Deus. E agora Jesus Cristo, com toda a autoridade, ele está falando, então, eu vou agora interpretar a verdadeira palavra, porque essa palavra é minha. Então eu vou explicar de fato o que eu quero dizer com todos os mandamentos, com toda a palavra do Senhor. Por isso que o Sermão do Monte é tão importante, por isso que o Sermão do Monte ele é tão completo para a vida cristã. Então, acompanhe a leitura, irmãos, da palavra do Senhor, que diz, em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar? Ó Deus, a sua palavra foi lida e nós cremos que ela é poderosa, ó Pai, para mudar o nosso coração, para fazer a gente meditar no que realmente nós precisamos mudar na nossa vida, ó Pai, e precisamos nos aproximar mais do Senhor. Ó Deus, fale conosco. Nós necessitamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
Agora Jesus ele dá um passo a mais. Ele começa então falando sobre o coração humano. Como eu disse, algo que é difícil para nós entendermos. E esses dias, enquanto eu estava meditando nesse texto, né, eu falei, poxa, eu acho que tem tudo a ver o que eu estou vendo aqui na minha casa, né? Agora, um pouquinho antes do frio, na minha casa, tá com várias rachaduras. Não sei se na sua casa também, por causa da umidade, o que é, eu não sei, né? Mas eu meditei numa coisa curiosa sobre rachaduras, irmãos. Uma parede, ela pode parecer perfeita por meses, quando você muda ou você pinta, organiza ali. Você vai lá, contrata ou você mesmo pinta, você organiza, você coloca uma decoração, você vai receber visitas, você olha e tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso. Só que um dia aparece uma pequena linha ali. E aí você às vezes até olha e fala assim, tá tudo bem, é uma rachadura fina, né? Nada demais, quase imperceptível. Só que alguém diz para você, ou às vezes você fala, não é nada, vai secar, isso vai dar tudo bem. Só que às vezes você mesmo já sabe, ou alguém experiente olha aquela rachadura, e ela fala para você, o seguinte, não se preocupe com essa linha, com essa rachadura pequena. Na verdade, você deveria se preocupar com o que ela revela. O que ela revela? Por que aconteceu essa rachadura? Porque muitas vezes, irmãos, nós sabemos que a rachadura ela não começou na parede, ela começou ali nos alicerces. E colocando isso para a nossa vida, vendo esse texto, há pessoas também que parecem espiritualmente bem por fora. Está tudo tranquilo. Elas cantam, elas oram, elas frequentam a igreja, leem a Bíblia, servem, elas sorriem, mas existe uma pequena rachadura dentro do coração delas. Existem mágoas guardadas, ressentimentos alimentados, existem palavras não perdoadas, existe uma ira escondida ali, existem feridas cultivadas. E a pergunta nossa, irmãos, não é quem está bravo? Quem está bravo por causa dessas coisas, né? A pergunta e que o Senhor faz a nós o que está acontecendo no coração? Antes de ver o que está acontecendo aqui no coração. Joe Owen, ele disse uma certa vez essa frase, mate o pecado ou o pecado matará você. Joe Owen entende muito bem que raramente os pecados eles permanecem pequenos. Raramente eles permanecem. Eles crescem, eles se aprofundam, eles criam raízes, irmãos. Mas algo interessante também, que eu já comentei com vocês, daquele livro Pensamentos do Pascal, do ex-Pascal, e ele fala uma coisa interessante também, o coração possui razões que a própria razão desconhece. O que quer dizer isso, né? Meio filosófico, mas ele parece que percebeu algo que a Bíblia já havia mostrado faz muito tempo para nós, irmãos, que nós não somos tão transparentes para nós mesmos quanto imaginamos. Às vezes, a gente esconde coisas até de nós mesmos. Às vezes a gente não trabalha e não fala aspectos porque a gente quer esconder realidades que nós vivemos. E Jesus, ele entra neste lugar. Porque Jesus quer restaurar. É algo difícil. Falar sobre o coração, falar sobre sentimentos, falar sobre o passado, perdoar, são situações extremamente difíceis. E talvez pensando em fama, em eloquência, em seguidores, talvez não seria uma palavra interessante. Mas Jesus ele não está preocupado com isso. Ele é o próprio Deus. Ele se esvaziou de sua glória, veio por amor para falar o que precisa ser dito. Por isso, irmãos, que nós reconhecemos e vemos. Eu não sou cristão porque eu sei que ser cristão é a melhor coisa do mundo, humanamente, é claro. Eu sou cristão porque, pela graça do Senhor, eu entendo que Cristo é o único meio de eu ter paz, vida, não só na eternidade, mas aqui. Deus é o único que pode preencher o vazio da minha alma e eu me rendo a Ele. Mesmo muitas vezes ouvindo palavras duras, mesmo ouvindo coisas que eu quero apagar. Então, o Senhor Jesus aqui,
ele trabalha não apenas nas nossas atitudes, irmãos, mas nas motivações. Não apenas nas mãos, mas no coração. Então, o grande problema que nós vemos aqui, irmãos, é a ira. Por isso que o tema da meditação desta noite, irmãos, é ira, o pecado que começa onde ninguém vê. Ira, o pecado que começa onde ninguém vê. Porque é isso que Jesus ele quer mostrar aos seus discípulos e ele quer mostrar a toda essa multidão. E ele vai a algo mais profundo. Como que a gente pode, irmãos, ou como alguém pode estar perto do altar e ao mesmo tempo distante de Deus? Como alguém pode estar na igreja? Como alguém pode estar dizendo que está buscando a Deus, mas ao mesmo tempo distante do Senhor? Então, conforme a gente vai caminhando aqui, a gente vai ver um pouco mais sobre esse peso do problema que Jesus está ensinando para eles. Mas um maravilhoso também é que nós veremos a cura. Jesus não apresenta apenas a má notícia, mas ele apresenta a boa notícia também a nós. Só que para a gente conseguir compreender esses versículos aqui, irmãos, precisamos entender o contexto. O que está acontecendo aqui? Primeiramente, os irmãos que já leram conhecem muito bem e sabem que Jesus está ensinando e está no monte. E ele está ali com seus discípulos. Ele está também com uma multidão. Dentro dessa multidão também existem pessoas simples. Existem trabalhadores, famílias, pessoas influenciadas também pelo ensino evangélico da época, o ensino religioso da época, dos fariseus e dos escribas. Mas havia um problema sério. Os líderes religiosos daquela época, eles haviam transformado a lei numa lista externa de comportamentos. Então, para você ser um judeu fiel, ser um filho do Senhor, está aqui, ó. 10 mandamentos? Não, 615, eu acho, ou 13 preceitos que eles mesmos foram anotando quando eles foram lendo o Pentateuco. E a preocupação deles era qual? A preocupação deles naquela época, para esse povo aqui, e às vezes até para nós, viu? Era assim, você matou alguém? E aí, se você estivesse com o mestre da lei, ele perguntaria isso e você falaria, não, nunca matei ninguém, né, de derramar sangue, nunca matei mesmo, assim, nunca fiz nada. E aí ele ia falar, então tá tudo bem, então você não descumpriu o não matarás. Só que Jesus começa a mostrar algo chocante. Ele fala, olha, o reino de Deus, a diferença do reino de Deus não começa nas atitudes ou nas mãos, começa no coração. Antes de reduzir qualquer outra coisa, o Senhor, ele mostra aqui, Jesus está mostrando aos seus discípulos e àquela multidão, que ele não está reduzindo a lei. Ele mostra profundidade, ele não aumenta exigências, ele simplesmente mostra o que Deus sempre quis que aprendêssemos. Então Jesus ele pega um mandamento conhecido, irmãos, e parece que ele faz uma cirurgia espiritual ali, para aqueles discípulos deles entenderem. Vocês aprenderam isso daqui. Então, ensinou só metade do conhecimento. Nós sabemos, irmãos, que o evangelho não é apenas para a nossa alma. O evangelho também é para as nossas ações. Deus ele trabalha de forma completa. E a lei também trabalha de forma completa. Não só no que está escrito, mas no nosso coração, nas atitudes nossas. Por isso, a primeira ideia, são duas ideias. A primeira ideia está no versículo 21 e 22, Irmãos, versículo 21 e 22. A primeira ideia, eu entendo que Jesus está mostrando aqui que o assassinato pode começar muito antes do sangue aparecer. Eu coloquei dessa forma. O assassinato pode começar muito antes do sangue aparecer. Por quê? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Irmãos, Jesus então, ele começa citando algo conhecido. Todo judeu naquela época sabia que texto era esse. Todo judeu sabia que era o 6º mandamento. Não matarás. E naquele momento, provavelmente, muitos dos seus ouvintes, até os seus discípulos, estavam assim, balançando a cabeça. Sim, não matarás, 6º mandamento, graças a Deus, né? Verdade, eu sempre
cresci numa família judaica certinho, né? Então eu nunca matei ninguém, né? Então com certeza muitas pessoas estão dizendo assim, ó, sim, eu nunca matei. E aí Jesus faz algo surpreendente. Jesus muda totalmente aquela expressão e diz assim, eu, porém, vos digo. É o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo. Irmão, essa expressão é uma expressão muito forte, porque Jesus não está dizendo assim, bem, mas eu tenho uma opinião diferente. Eu, assim, eu acho que a opinião, acho que correta, dentro do que eu já aprendi, dentro da minha vivência evangélica, eu acho que o melhor é esse daqui. Jesus, ele não está dando uma opinião diferente. Jesus, ele está falando com autoridade, porque essa palavra aqui, quem que deu não matarás, foi quem? Ele mesmo. O próprio Deus. Se Jesus é Deus, se você crê que ele é Deus, isso você consegue compreender perfeitamente. Ele é a melhor pessoa para ensinar o que de fato ele queria ensinar para aquele povo no deserto, para Moisés. Então ele está falando com autoridade. E então ele diz, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Às vezes até você pode olhar assim, bem, mas está aqui na Bíblia, né? Porque a gente procura sempre se blindar, né? Todo aquele que sem motivo se irá, então eu estou irado porque o Davi me deu motivo. Eu sempre quero mostrar isso. Na verdade, eu estava na minha, tranquilo, e aí veio o irmão e fez aquilo e aquilo comigo, né? De fato, irmãos, a palavra de Deus ela não proíbe irar, mas a palavra de Deus diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o ato de irar em si não é pecado. O problema é quando você alimenta. O problema é quando você alimenta aquilo que fizeram com você ou que você sentiu. Então, Jesus ele fala, ó, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, e aqui está falando alguém, não só irmão de sangue, mas está falando de alguém que crê, que tem a mesma fé, que está ali junto na caminhada cristã, estará sujeito a julgamento. E percebam algo, irmãos, Jesus ele não está diminuindo a lei, mais uma vez é importante a gente colocar isso. Ele está aprofundando, porque quem reduziu a lei foram os fariseus. Os fariseus que diziam assim, ó, matar, né, ou não matarás, igual não derramar sangue. E Jesus ele fala assim, ó, não quer dizer isso. Porque Jesus, irmãos, ele está mostrando para eles que antes de existir uma mão que mata, existe um coração que adoeceu. Antes de você fazer ação, o problema começa no seu coração. Então, antes de ter uma igreja viva, uma igreja grande, uma igreja... Claro que o Senhor quer isso. Claro que o Senhor quer. Mas o que adianta ter isso, mas cheio de pessoas com o coração doente? Então, antes de qualquer coisa, irmãos, precisamos olhar para o nosso coração e é isso que Jesus está colocando. A palavra ligada à ira, aqui carrega essa ideia de indignação cultivada. Você ficou indignado com alguma coisa, é pecado ficar indignado? Não. O problema é que quando acontece alguma coisa com a gente, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro pecado nosso, pelo menos o meu, os irmãos são um pouco mais santos, eu creio nisso, é a fofoca. Eu mando a mensagem pro meu amigo, você não acredita que tal fulano fez. É a primeira coisa, né? Que muitas vezes nós fazemos. Quando nós não pensamos. Depois que a gente vai pensar, que a gente vai ouvir o Espírito Santo, que a gente vai compreender o que a gente está fazendo, né? Mas o problema é essa indignação cultivada, a gente começar a cultivar, alimentar. A gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente vê aqui que Jesus está mostrando que não é uma reação momentânea, não é um susto, não é simplesmente na emoção, é uma ira que é alimentada. É quando alguém começa a dar comida para aquilo que está dentro do seu coração. E se você der a comida que a sua carne quer, vai criar raízes de amargura. Vai ter, sim, ira que não vem do Senhor. A justiça nossa, como o Tiago vai colocar, não produz a justiça de Deus. Então, vai dar mal. Então, quando nós vemos aqui, irmãos,
Alguém que continua mentalmente voltando àquilo que aconteceu, continua lembrando, continua revivendo, continua conversando, né, sozinho sobre isso, e sem perceber vai construindo um tribunal dentro do seu próprio coração. O problema quando a gente constrói um tribunal dentro do nosso próprio coração, irmãos, é que a gente faz aquilo que legalmente não pode se fazer, ou não dá para fazer. E às vezes até aconteceu no Brasil isso, que é você virar juiz, você virar júri e você virar executor. Quando você cria um tribunal e alimenta, você vira tudo isso, juiz, júri e executor. Isso me faz lembrar do Salmo 1. Irmãos, aquele irmão ali, ele não está em outro plano, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele medita na lei do Senhor de noite porque ele sabe que se ele não meditar, ele sabe que ele não alimentar o coração dele diariamente da palavra do Senhor, o coração dele vai se alimentar de outras coisas. E nós sabemos isso, irmãos. Nós sabemos que se nós não alimentarmos da palavra do Senhor, como que nós venceremos isso? Venceremos a ira pecaminosa, a amargura, o pecado. Precisamos nos alimentar. Na verdade, eu acho que é até meio infantil da nossa parte, desculpa a sinceridade, mas da gente pensar, irmãos, que apenas meia hora, 40, 50 minutos de uma pregação ou uma escola dominical vai ser suficiente para te carregar a semana toda. Pode te dar um pontapé, pode te dar um momento onde você vai entender qual carregador usar, qual pilha, qual bateria você vai usar. Mas, irmãos, o que vai sustentar vocês diariamente não é só aquela porçãozinha. É de dia e de noite, buscar, meditar na palavra do Senhor. Orar, falar com o Senhor todos os dias. Nós não podemos fazer apenas... E é uma das coisas da maturidade, né? Quando você cresce e aí seus pais vão explicando para você, você está na adolescência, né? Fala assim, você não tem que fazer tudo que você quer. Muitas vezes você precisa fazer aquilo que é necessário, que precisa. Então, como cristão, eu sei que eu preciso amar. E Jesus está dizendo isso para nós. Ame, busque a palavra. Agostinho de Hipona, irmãos, ele dizia uma coisa interessante. Ele fala que a ira é um cisto, algo pequenininho. Mas o ódio é uma trave. E eu achei essa observação interessante, porque quase ninguém acorda odiando alguém. Quase ninguém, normalmente, começa a odiar alguém de forma pequena, como um cisto. Uma mágoa, uma palavra, um orgulho ferido, uma ofensa não tratada. E às vezes a gente fala assim, poxa, como que essa pessoa explodiu do nada, né? A pessoa era normal, quietinha, e do nada explodiu com o irmão, que não tem nada a ver. Às vezes é uma amargura. Alimentando, alimentando e alimentando. E talvez isso aqui, irmãos, esteja muito perigoso para nós, para mim. Porque normalmente nós pensamos assim, como eu coloquei nesse exemplo de explodir, ainda bem que eu não explodi. Ainda bem, então não pequei. Só que Jesus, ele não pergunta só sobre a parte externa. A parte externa você consegue enganar. Mas ele pergunta, como está o teu coração? Como está o seu coração? Talvez alguém aqui esteja hoje, aqui há meses, conversando mentalmente com alguém que nunca esteve presente na frente dele. Talvez alguém aqui tenha vencido discussões imaginárias dezenas de vezes. Talvez alguém aqui sorri até no culto, canta, mas continua alimentando feridas antigas. Irmãos, a ira ama o silêncio. A ira ama coisas terríveis. A ira, ela ama o escuro. E é interessante, diferente de uma boa planta que precisa do sol, a ira, ela cresce escondida. A ira, ela cresce, ela se desenvolve quando ninguém vê. Somente quando o sol da justiça alumia tudo e mostra com a sua luz, é que pode, de fato, tirar esse desejo de matar.
Então, talvez você aqui essa noite não tenha desejo de matar ninguém, assim, de ato mesmo, né? Mas o problema é, talvez alguém você deixou de amar. Talvez você nunca matou alguém, mas talvez você deixou de amar alguém, algum irmão, alguma pessoa. Então, o que Jesus aqui fala, irmãos, e quando eu estava meditando, foi um negócio extremamente desconfortável para mim durante a semana, porque eu falei assim, Senhor, é verdade. Às vezes eu fico achando que só porque eu nunca matei ou porque eu cresci num berço presbiteriano, tá tudo tranquilo. Mas não, o Senhor está olhando para o meu coração, o Senhor quer meu coração. Antes das atitudes, o Senhor olha. Deus, ele quer alguém integral. Deus, ele quer que cada um de nós possamos ser integrais, irmãos. Não é só na aparência. Não é só o que eu vejo ou que os outros veem. Mas é quando você está no secreto. Ou quando as pessoas que não são crentes estão também perto de você, elas possam saber por que você segue a Cristo. Por que você faz o que você faz. Jesus, ele faz essa pergunta desconfortável para nós, que é, o que você faz com a ira quando a ira começa a influenciar suas palavras e afetar seus relacionamentos? É isso que eu fiquei pensando. O que eu faço com a minha ira quando essa ira começa a influenciar as minhas palavras e afetar os meus relacionamentos? É isso que Jesus aqui está colocando o dedo. Você tem perdoado? E aí vem a segunda e última ideia, irmãos. A segunda e última ideia que nós vemos aqui está no versículo 23 a 26. Os irmãos podem olhar? Olha o que diz aqui. Depois de mostrar a raiz escondida do pecado, Jesus ele muda a cena. Ele tira os olhos nossos e dos leitores e dos ouvintes ali do coração e ele leva para um lugar que era muito conhecido para os judeus. Agora ele coloca para a prática, para aquilo que vai envolver o coração e a prática. Ele fala no versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta... Irmãos, percebam o que Jesus está querendo dizer aqui. Eu quero que os irmãos agora imaginem. Procurem imaginar o texto, trabalhar a sua imaginação no texto. Por quê? Porque é isso que Jesus está fazendo. Porque para um judeu, quando ele fala assim, ó, trazer uma oferta para o templo, às vezes você pode ser tentado de pensar assim, esse judeu, ele saiu a 20 minutos de casa de carro, ou meia hora, ou 10 minutos, ou 5 minutos de casa, veio e aí não deu certo, daí ele foi lá e voltou. Só que Jesus ele está mostrando para todos nós ali o contexto da dificuldade, os empecilhos que estavam fazendo a pessoa a pensar e até entender como isso é importante. Percebam a imagem, irmãos. Jesus ele leva a mente deles ao templo. E ele fala assim, olha, o lugar de centro de culto era o templo. E os judeus, eles não viviam, nem todo mundo vivia na capital, nem todo mundo vivia onde estava ali em Jerusalém, onde ficava o templo. Então, às vezes, a pessoa demorava dias, semanas, meses para chegar no templo. E aí Jesus está falando isso para eles. Ó, pense só, uma pessoa que vai demorar dias, vai demorar semanas para chegar no templo, talvez ela tenha levado um animal para oferecer ao Senhor, talvez ela tenha levado um dinheiro, ou gasto dinheiro, tempo, esforço, mas finalmente chegou. Só que daí para chegar lá também tem que ter uma fila, né? Porque não tem tantos sacerdotes ali. E ela teve que esperar. Quando chegou na vez dela, Jesus cria uma situação inesperada. Jesus fala, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, poxa, por que eu fui lembrar disso? É isso que Jesus está falando. Pensa só, você gastou todo esse tempo para fazer uma oferta ao Senhor, para adorar o Senhor. Mas o Senhor falou assim, olha, eu não quero receber a sua oração enquanto você não se reconciliar com o seu irmão. E aí, tá bom, gente, eu vou voltar e volta para o final da fila de novo. É isso que Jesus está falando. Só que, é esse que é o peso que eu quero que os irmãos imaginem. Só que observem cuidadosamente, irmãos. Jesus não está também dizendo aqui, ó, caso você tenha algo contra alguém. Jesus não está falando. Ele diz aqui, ó, se teu irmão tem algo contra ti. E quando a gente pensa nisso, muda tudo, né? Porque normalmente nós somos rápidos para perceber quando alguém nos feriu, né?
Nós somos ótimos advogados de nós mesmos, né? Quando alguém nos fere, a gente fala, não acredito que alguém fez isso comigo, como que pode essa pessoa ter feito isso, olha o que ela fez. Só que nós somos muitas vezes lentos para perceber quando nós ferimos alguém. Então, o coração humano, irmãos, é extremamente competente para atuar como advogado, mas em defesa de si próprio. Eu sou muito bom para isso. Às vezes a gente até explica, né, os nossos erros. Eu estava nervoso. E às vezes a gente até pede desculpa para a pessoa, mas pede desculpa de uma maneira errada. Você já fez isso? Pediu desculpa de maneira errada? Como que funciona isso, irmãos? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu falei uma coisa para o Marcos, e o Marcos ficou extremamente triste, ofendido. Eu vou usar de novo o Marcos, já usei o Davi, vou usar o Marcos. E aí eu vou lá, o pessoal fala, poxa, o Marcos está chateado com você. Tá bom, vou lá. Ô Marcos, desculpa, irmão, porque eu não queria ter feito você ter sentido que eu te feri. Ou seja, a culpa é do Marcos, não é minha. Ele que sentiu que eu fiz alguma coisa, que eu falei alguma coisa para ele. A gente precisa aprender a falar direito. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa porque eu falei dessa forma. Me desculpa porque eu agi dessa forma. Não colocando uma situação, porque isso é orgulho. A gente está querendo resolver uma coisa, mas não reconhecendo. E isso também é um ato fariseu da nossa parte. Então, precisamos, se vai pedir desculpa, peça desculpa com honestidade. Por isso que a gente às vezes comenta também, né, que assim, eu estava nervoso para eu falar isso. Eu só falei a verdade, era o meu jeito. Ele que entendeu errado. Então, quando o erro é do outro, nós viramos procuradores, né? Ou promotores rápidos. E Jesus está demonstrando isso. Por isso que é tão constrangedor essa parte aqui, viu, irmãos? E orem por mim para o próximo texto, viu? Se você olhar o próximo texto, você tem que orar por mim para a meditação do próximo texto, do versículo 27 ao 32. Porque assim, irmãos, esses versículos aqui confrontam mesmo o nosso dia a dia. E Jesus, irmãos, se ainda você não entendeu, ele quer fazer isso conosco. Ele não quer que você seja crente só aqui, ele quer que você seja crente em cada segundo da sua vida, que você seja cristão, que você viva a cultura do evangelho, que você ame as pessoas, que você perdoe, que você tenha relacionamentos restaurados. A palavra de Deus diz isso, né? No que depender de vocês, tenha paz com todos. Mas o problema é que às vezes a gente não quer fazer o que depende da gente, né? Poxa, eu queria ter paz com a pessoa, mas ela não veio pedir desculpa para mim? Não. Jesus está mostrando o que você deve fazer. Por isso que Jesus está mostrando aqui que você está diante do altar, mas existe algo quebrado entre você e alguém, então deixe a sua oferta. Deus não quer a sua oferta, enquanto você não ir e resolver as coisas que você precisa resolver. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, aí sim você faz a oferta. Veja, Jesus ele não está eliminando uma coisa. Jesus não está falando assim, não é para dar oferta. Jesus está falando, oferta é certo, dízimo é certo, mas o seu coração também precisa estar no altar. Então, irmãos, teria sido muito chocante para um judeu, porque ele entendia que o templo era a vida religiosa deles. Mas Jesus está ensinando algo gigantesco para aqueles discípulos e para nós também. Eu coloquei essa frase aqui. Deus nunca quis uma religião que funcionasse enquanto o nosso coração estivesse apodrecendo. É uma palavra forte, mas é isso. O Senhor ele não quer uma igreja grande, como eu disse, uma religião funcionando perfeitamente, mas o coração daqueles adoradores não estão em espírito e verdade, adorando de fato. Estão só de aparência. Ou alimentando com o pecado, mas a prática é boa. Então, Jesus está falando assim, eu não quero uma religião só de aparência, eu quero integral. E algumas vezes a gente tem comentado sobre isso na escola dominical, alguns irmãos até falaram sobre isso, né? Que de fato, irmãos,
nós precisamos de uma reforma, uma nova reforma nas nossas igrejas. Na igreja presbiteriana, na igreja batista, na assembleia, em todos, irmãos. Por quê? Porque a gente vê, infelizmente, que muitos ainda estão ligados à religião, à aparência. Mas o Senhor, Ele não quer só obras, aparência. Ele quer um coração. Né? Não é à toa que o Nicodemos fala, né? Uma igreja reformada sempre reformando. É o lema. Por quê? Porque a gente precisa constantemente estar reformando nosso coração. Daqui a pouco, eu tenho que voltar, meditar nisso, amanhã, continuar meditando na palavra do Senhor, porque senão nós iremos dar lado a Satanás. Então, Jesus está dizendo aqui, e não está dizendo melhor, que a reconciliação, ela compra perdão. Então você vai lá, se reconcilia com seu irmão e pronto, está perdoado. Não, Jesus não está ensinando aqui também salvação pelas obras. Ele está ensinando que alguém realmente alcançado pela graça não trata relacionamentos destruídos como algo pequeno. É isso que esses versículos querem mostrar pra gente. Se você foi alcançado pelo Senhor, você não trata como algo pequeno. Tipo assim, a pessoa foi a decisão dela não conversar mais comigo. O cristão, ele não trata essas dificuldades, essas amarguras como algo pequeno. Sabe, coisas que ninguém vê? Sabe aqueles pecados que ninguém vê? E a gente fala, não, uma hora eu mudo. O Senhor, Ele não trata. Porque o Evangelho não muda apenas nosso destino eterno, irmãos. O Evangelho não está preocupado só com a eternidade, está preocupado com a nossa vida aqui. Então Jesus, ele continua, encerrando essa fala dele, versículo 25, entra em acordo sem demora com teu adversário. Ou seja, a expressão sem demora é uma urgência. Eu preciso resolver isso. Jesus está mostrando que pecados não resolvidos raramente ficam pecados. Distância vira frieza, frieza vira dureza, dureza vira ruptura, e ruptura vira prisão de alma. Então, muitas vezes nós estamos presos, irmãos, em correntes invisíveis, por ressentimentos antigos, por palavras não tratadas. João Calvino, ele escreveu algo bem pastoral, dizendo assim, não podemos desejar Deus como Pai enquanto recusarmos amar aqueles que ele chama de filhos. Calvino não está falando que tem que ter uma igreja perfeita. E não tem como. É só quando o Senhor Jesus voltar a restaurar um novo céu e nova terra. Mas ele está dizendo, irmãos, que não existe espiritualidade saudável divorciada de relacionamentos tratados pela graça. Não tem como você ter uma vida espiritual saudável, amando o Senhor e não se importando com problemas que você vê e até que acontecem com você. Você se importa, você quer restaurar. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Muitas vezes, a gente vê que a gente quer colocar a pessoa para falar de novo conosco, né? Ou que, às vezes, você está esperando alguém dizer para você, me desculpa. Só que o Evangelho, Jesus está dizendo, vai você primeiro. Vai você primeiro. Porque o orgulho sempre diz, espera. Mas a graça fala, vai. Vai. Talvez não seja uma conversa simples, tá? E eu não estou ignorando isso. Falei assim, poxa, tá, eu tenho que conversar com tal pessoa. Faz muitos anos que a gente não conversa, mas vai ser uma conversa difícil. Eu sei, irmão. Eu sei que vai ser uma conversa difícil. Eu sei que talvez possa doer. Talvez exista lágrima. Talvez exista até humilhação. Mas há algo que nós precisamos entender, irmãos. O Evangelho nunca nos chamou para vencer discussões. Ele nos chamou para parecer com Cristo. Às vezes a gente olha só Cristo exaltado e a gente quer ser exaltado como Ele. Mas a gente esquece que Cristo foi humilhado. Humilhação eu não. Eu não posso ser humilhado. Eu só posso ser exaltado. Bem, mas que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu preciso entender que eu preciso parecer com Cristo e às vezes tomar desaforos. Mas eu fui bíblico. Dentro de mim, dentro do o que eu puder, eu possa ter paz com todos. Reestruturar. Porque Jesus, irmãos, fez exatamente isso conosco. Nós não demos o primeiro passo. Jesus que deu. A salvação, a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos procurou. Não foi nós.
Nós éramos inimigos e ele veio até nós. Então, o que nós aprendemos, irmãos, com isso? Eu quero colocar 3 ideias para a gente levar para a nossa casa. É que, aparentemente, Jesus ele começou falando sobre assassinato, né? Homicídio aqui. Só que Jesus ele não está falando sobre prática, sobre o final. Ele está falando sobre algo do coração. Coração. Ele mostra que ele quer mudar não somente as outras pessoas, mas ele quer continuar mudando o nosso coração. Então a primeira coisa que eu quero que você possa levar para casa, né, dentre tantas essas coisas, mas tentar resumir, é primeiro, pare de tratar pecados internos como pecados pequenos. Nem todo pecado, irmãos, faz barulho. Alguns fazem silêncio total. E pare de pensar, é só uma mágoa, é só uma irritação, é só o meu jeito. Porque aquilo que a gente continuar permanecendo alimentando no coração vai crescer. Então a gente precisa levar também, da mesma forma que a gente leva a sério os atos, né? Os atos, as atitudes externas que todo mundo vê, a gente leva a sério, né? As práticas éticas morais. Leve a sério também as dificuldades do seu coração. Não trate como algo pequeno. Segunda coisa, pergunte menos quem começou e mais o que Cristo faria comigo. O orgulho pergunta assim, quem errou primeiro? Foi ele. O Evangelho pergunta, quem que deu o primeiro passo? Quem que foi primeiro? A resposta é Cristo, irmãos. Então, quanto mais a gente olhar para Cristo, mais a gente vai ficar desconfortável de querer viver o nosso orgulho. E por último, faça reconciliações antes que feridas criem raízes. Não espere anos. Não espere endurecer. Não espere virar rotina. Faça ligações, converse. Peça perdão, procure alguém. Porque, irmãos, ainda mais quando é crente com crente. Porque ainda há relacionamentos que não morreram, apenas estão esperando alguém ter coragem. Alguém coragem. Para a gente ir lá, conversar e ser restaurado. Então, a pergunta dessa noite, irmãos, e o texto, às vezes, seria melhor algo só moral, né? Eu matei alguém? Não, a pergunta é, o que existe dentro de mim que Jesus está chamando hoje para morrer? O que existe dentro de mim hoje que precisa morrer e Jesus está me chamando? Então feche seus olhos, irmãos, fale com o Senhor neste momento. Esse tempo de oração silenciosa, fale com Ele. Todos nós necessitamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Certos que o Senhor ouve a nossa oração. Ó Deus, muitas vezes nós temos dificuldade, ó Pai, de viver sim o Evangelho como o Senhor pede, ó Pai. Muitas vezes a gente tem dificuldade, ó Pai, de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. O Senhor, nós queremos amar a Ti, nós queremos adorar, nós queremos fazer o que é certo, mas muitas vezes, ó Pai, o Senhor fala para a gente dar uma pausa, ter calma e olhar o nosso coração, ó Deus. Então, que de fato essa igreja, que de fato cada pessoa que esteja aqui, ó Pai, possa entender isso. Que o Senhor não olha somente o exterior, o Senhor olha o interior. E que pela misericórdia, pela graça em Cristo Jesus, é possível perdão, é possível restauração. Eu consigo sim perdoar, eu consigo sim mudar a minha vida, eu consigo sim ter amor e abraçar o meu irmão ou qualquer outra pessoa, Deus, que eu estou com raiz de amargura no meu coração, porque eu sei que em Cristo é possível.
Então, obrigado, ó Pai, porque o Senhor não deixa a gente somente com a má notícia de que a gente não é tão perfeito assim. Obrigado porque o Senhor também demonstra a boa notícia, que aquele que crê em Cristo é nova criatura. É nova criatura. Transforma a sua vida, transforma o seu comportamento, transforma o coração. Que possamos buscar isso, ó Deus. Alguns têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas cremos que, através do Santo Espírito, o Senhor nos guiará. Então, nos dê esse propósito, ó Pai, de buscar o Senhor, de engrandecer o Senhor com a nossa vida e com o nosso interior também, ó Pai, com o nosso coração. E se existe alguém, ó Deus, aqui que tem essas dificuldades, ó Pai, que o seu Santo Espírito possa inundar, que o seu Santo Espírito possa trabalhar, desenvolver isso, porque o Senhor diz que a sua palavra e o foco do Senhor é desenvolver o homem, a mulher, em um ser humano perfeito, um ser humano que ama e que é parecido com o Senhor, parecido com Cristo Jesus. Pedimos e agradecemos por todo esse amor que o Senhor tem derramado por nós. Em nome de Jesus, amém.